Mais um debate político, o ano eleitoral, e o nosso entrevistado, sabe quem é? Ele é ex-senador, ex-prefeito, ele é diplomata, Arthur Virgílio Neto. Muito obrigada por estar aqui conosco. Que prazer, Érica. O prazer é meu. E eu estou super feliz de ver esse toque feminino que vocês dão aqui. Está muito mais bonito do que da última vez que eu vim. Muito mais organizado. Eu estava brincando com a Letícia que se eu ficasse aqui uma semana eu desarrumava tudinho. Assim. Eu também estou muito feliz, a gente já fez vários outros debates políticos, né? Sim, Agora sim. O nosso debate político ele também é transmitido pela Rede Onda Digital, canal 8.2, e você também pode estar assistindo pelo YouTube, tanto da Rede Onda Digital quanto do Convergente. Comigo, Érica Lima. E a gente já vai falando sobre bastidores da política. Sim. Eu já vim acompanhando as suas lives, você tem feito lives aí semanais, né? Também acompanhei que você esteve num movimento grande na Avenida Paulista de Direita. Sim. Por que o senhor participou desse momento? Porque o movimento era, sobretudo, uma defesa que se fazia, que o povo fazia, do Estado democrático de direito, contra os exageros da Corte Constitucional, contra certos excessos que têm sido praticados, que nós temos visto, contra prisões injustas de pessoas que inventaram essa história do golpe, e não teve golpe nenhum. Qual foi o golpe? Aquelas pessoas tolas que praticaram aquele desabafo político, que não se conformaram com o resultado das eleições. Tolas pessoas, mas boas pessoas. Elas fizeram aquela bobagem toda, tinham que ser presas por 2 anos, 3 anos, 4 anos no máximo. Quando dizem que elas são golpistas, aí aumenta para 17 anos, 18 anos, 15 anos, o que estraga a vida de uma pessoa, estraga a vida útil de muita gente, enfim. Então, qual era o golpe? Quem seria o chefe do golpe? O ex-presidente Bolsonaro, ele estava lá na casa do Zé Aldo, nosso conterrâneo, meu irmão, meu querido amigo, lutador de MMA, estava lá em Orlando. Só se ele tivesse combinando o golpe com o Mickey, com o Pateta, com a Minnie, com o Donald, com a Margarida. Só se fosse isso, porque um golpe tem que ter o líder próximo, tem que ter o líder ali. O golpe precisa de uma coisa só, não precisa de 2 coisas, não. Eu vou dizer assim, sem nenhum desrespeito às outras forças armadas, a Força Aérea Brasileira, que é muito útil, enfim, a Marinha do Brasil, mas precisa do exército. Se um golpista tiver o exército, ele dá o golpe. Eu dou o exemplo de uma tentativa real e não fantasiosa de golpe. Real. A presidente Dilma Rousseff tentou um golpe. Incrível que ninguém noticia isso. Ela tentou um golpe. Como é que ela tentou? E onde ela esbarrou? Num homem de bem, que está com a saúde muito abalada, com esclerose lateral amiotrófica, o general Eduardo Vilas Boas, que serviu aqui no CMA e que é um dos melhores amigos que eu tenho, e uma das coisas melhores que a vida me presenteou, conhecer um homem daquele porte, daquela força moral e tudo aquilo. Então, ela chamou o comandante do Exército, que era ele, ela o nomeou, e ele, inclusive, ele consultou alguns amigos, e eu tive a honra de ser um dos amigos que ele consultou sobre se aceitava ou não ser comandante do Exército. Eu digo, claro que deve aceitar, é lógico que deve aceitar. Aí ela o chamou em determinada hora, e no dia seguinte ele pediu que eu fosse almoçar com ele. Eu perguntei se eu podia levar o senador José Agripino comigo, ele disse que podia. Pensei que era um almoço a 3, mas não foi. Ele relatou a conversa que ele teve com o presidente, para nós e para o Estado-Maior do Exército que ele chefiava. Ela disse assim, eu estou precisando do senhor agora, eu que o nomeei e tudo, ele fico muito honrado de ter sido nomeado pela senhora, mas, por não, ela disse, eu preciso ver decretado o estado de defesa, o que significaria o Exército sendo acionado para desfazer manifestações pacíficas, mas a favor do impeachment dela. Ela tinha lá essa coisa das pedaladas, que eram pedaladas naquela época, e depois o Lula inventou que não era mais pedalada. Agora não está mais na lei, agora pode pedalar à vontade, e ele pedalou de 23 para 24. Ele virou ciclista assim, logo ao entrar no governo, enfim. Um ciclista meio fora de forma, né? Mas virou um ciclista, enfim. Acho que aquele é ciclista só de pista direta, porque não aguenta uma subida, né? Não aguenta fazer uma subida, enfim. Mas voltando ao tema, o nosso Vilas Boas,
quando ouviu isso, ele disse, olha, se isso significa ter que o Exército dissolver manifestações democráticas, pacíficas, e intimidar parlamentares, para isso a senhora não conta nem comigo, nem com o Exército brasileiro. Quer dizer, sem o Exército não adianta o resto. Quando a Força Aérea tentou dar um golpe em Juscelino Kubitschek, em 10 minutos o Marechal Henrique Dufle Batista Teixeira Lotz, que era um outro Eduardo Vilas Boas, eu comparo os dois, para mim foram os dois maiores líderes que eu já vi no Exército Brasileiro, ele acabou com aquilo em poucos minutos, porque o Exército é que define essas coisas. Então, o Exército não tem a menor vocação para golpe. Ele fez o golpe de 64, 20 anos de desmoralização do Exército, 20 anos de opressão sobre o povo. Eles não querem mais isso. Aqueles que deram golpe lá atrás, que a gente podia chamar de gorila latino-americano, eles não estão mais aí para isso. Eles não estão aí para dar golpe, não iam dar golpe a favor de Bolsonaro, nem darão golpe em favor de Lula, nem de ninguém, nem de qualquer presidente que esteja lá, porque eles não são mais golpistas. E, aliás, o pessoal que está aqui hoje, ou não era nascido, quem é general hoje, em 64, ou não era nascido, ou era criança de jogar bolinha de gude na calçada, entendeu? Era isso, não tem. Quer dizer, o sentimento é completamente outro. Eles têm um sentimento democrático, um sentimento de defesa das instituições e tudo mais. Então, esse golpe foi impedido. Ele beneficiava o PT, beneficiava a presidente Dilma, que completaria seu governo, o seu segundo mandato, e beneficiaria o presidente Lula, que certamente seria o candidato dela na eleição presidencial próxima. Naturalmente, seria ele o candidato. E aí, o que aconteceu? O golpe foi abortado, e abortado pela ação enérgica, clara, democrática, do grande general Eduardo Vilas Boas, hoje, infelizmente, muito adoentado. Conversando nos bastidores e ouvindo também os nossos seguidores que assistem ao debate político, pediram para eu fazer algumas perguntas para poder esclarecer, né, o seu posicionamento hoje. Eles sabem que o senhor é um homem de direita, mas eles perguntaram, o senhor se declara bolsonarista? Eu não tenho essa história de... Eu me considero aliado dele hoje. Não exatamente bolsonarista. Não tem que ser. Ele é artuzista? Perguntar para o Bolsonaro, você é artuzista? Ele vai dizer que não. Mas vai dizer, o Arthur é seu aliado? Sim, aliado. Então, e nem essa história. Se você quiser forçar a barra nessa história de eu ter que me qualificar, eu me colocaria centro-direita. Isso sim. Sim. E eu penso muito na Europa. E penso muito que a direita, durante muito tempo, ela representava uma coisa muito ruim, que era a ditadura de 1964 até 84. Depois apareceram quadros. Eu sempre achei que havia necessidade de se ter uma direita forte, de se ter uma centro-direita forte, de se ter uma esquerda forte, de se ter uma centro-esquerda forte, desde que eles se entendessem, como eles se entendem no Chile, por exemplo. O senhor teve um embate político, né, durante a eleição passada com o presidente Jair Bolsonaro, onde ele até lhe ofendeu. Sim. O senhor já conversou com eles? Teve esse momento tete a tete? Não, mas olha, eu acho que foi chumbo trocado mesmo. E ele não ficou sem ouvir o que eu estava pensando dele na hora também. Ele não foi. Ele falou, colocou meu pai no meio, me colocou no meio, enfim, usou uma palavra feia, que eu não uso, né? Mas eu respondi à altura. Eu não aceito desaforo de ninguém. Isso esqueça. Tá para nascer um brasileiro. Acho que eu vou para a China, vou ver se lá eu acho um brasileiro que cai a minha voz. Talvez na China, que tem tanto homem, talvez lá eu encontre um homem. Até aqui eu não encontrei. Até aqui eu não encontrei e até aqui eu jamais me curvei para ninguém. Então, bateu, levou. Pronto. E depois, escolhendo entre ele e Lula, eu escolhi ele. Pronto. Se fosse ele, Lula e Fernando Henrique, eu seria Fernando Henrique. Claro, óbvio. Mas ele e Lula, eu não hesitei. E disse para ele, eu não estou aqui meramente votando no segundo turno em você. Eu estou aqui assumindo um compromisso de, em qualquer hipótese, estar ao seu lado nessa jornada em que o Brasil está, infelizmente, polarizado. Não há uma ditadura emergente que possa mexer com essa polarização, entendeu? As pessoas, eu acho importante a sua fala nesse momento, que a gente vai ter eleições municipais. O senhor que tem muita experiência de gestão, esteve à frente da Prefeitura de Manaus muitas vezes, né? 3 vezes. E o senhor se colocou agora como centro-direita, já explicou a sua presença no dia 25 de fevereiro. Sim, ali eu não entendia que fosse uma opção minha. Sim. Era um dever. Era um dever eu estar ali. Porque o povo nas ruas, pedindo justiça, pedindo democracia,
pedindo reforço à democracia. E eu não ia? Como é que eu não ia? Se eu não faltei às diretas, se eu não faltei nunca a nenhum compromisso que fosse cobrado pelo povo. Eu sou fiel ao povo. Pensando na sua experiência, como é que o senhor avalia esse ano eleitoral da eleição municipal aqui na nossa capital, Manaus? Olha, como eu lhe disse, eu não tenho a menor vontade de participar desse pleito. Fui prefeito 3 vezes, né? Nas 3 vezes deixei Manaus superavitária. O meu governo sempre se marcou por fazer ajuste fiscal. E a partir daí eu tinha crédito em tudo que era Banco Nacional ou Brasileiro de crédito, né? Tudo organizado, mesmo naqueles 30 meses da Dilma e do Manteiga de recessão, mesmo naqueles 30 meses pesados, foram 2 últimos trimestres de 2014, o ano inteiro de 2015 e o ano inteiro de 2016. Exatamente 30 meses. Em janeiro a coisa já estava diferente. Então, o que acontece? Para mim, a organização das coisas públicas é essencial. Se você não vê, e eu não estou vendo que esteja tão organizado quanto eu deixei, não vejo. Temo muito pelo desajuste, porque sempre é assim. Eu peguei Manaus desajustada todas as vezes que assumi. Então, eu gostaria que um passasse para o outro, e o outro fosse melhor, e passasse para o outro, e o outro fosse melhor, e o passasse para o outro, e o outro fosse melhor. Até porque as condições postas, se você melhora uma coisa que eu fiz, você tem tudo para fazer uma coisa melhor do que eu, você está estribada numa base mais sólida. Aí você vai tocar para frente as coisas. Mas aqui tem uma cultura que é meio negativista, assim, meio, foi o fulano, então eu tenho que dizer que fui eu que fiz, ou então tenho que dizer que tem defeito. Como inventaram aquele defeito naquele negócio do Manoa, que tinha o nome da minha mãe. De certa forma, aquilo me ofendeu. Por quê? O viaduto. Eu que não fiz nenhuma obra errada, em nenhum momento. O Tribunal de Contas do Estado aplaudiu. Aprovou suas contas. Com louvor, todas elas, né? E eu não tenho muito essa história de ficar atrasando, não reconhecendo as coisas, não reconhecendo adversários. Eu nunca achei que só do meu lado as pessoas prestam. Eu nunca achei que alguém do outro lado tem que não prestar porque eu sou a pessoa que presta. Eu não sou assim. Eu sou uma pessoa de descobrir. Quando eu descubro valor em alguém, eu proclamo. Eu digo, fulano tal, é meu adversário, duro adversário, mas eu tenho admiração por ele. Como o senhor entregou a Prefeitura de Manaus em 2020? Em 2020, olha, nós tínhamos, eu deixei umas certas obras, uma faltava 2%, outra faltava 8%, com dinheiro ao lado para pagar o final. Outra faltava 10%, outra faltava 12%. A maioria a gente concluiu, foi obra, não foi brincadeira, a gente movimentou a economia daqui, graças a tanta obra, porque nós tínhamos bastante dinheiro para fazer as obras, porque o dinheiro é fruto da organização fiscal, é fruto da confiança que os bancos internacionais de fomento eles têm, é fruto da confiança que os bancos nacionais têm, Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, enfim. Então, entreguei uma prefeitura com um saldo de 800 milhões, se eu não estou enganado ainda por cima, e espero que o prefeito atual faça um belíssimo trabalho e entregue uma coisa realmente superior àquilo que eu fiz, para que Manaus avance. Senão Manaus fica sempre precisando de um salvador. E é ruim você ter que exercer o papel de salvador. Como que o senhor avalia a gestão de Davi Almeida de 0 a 10? É complicado porque eu não tenho muita vocação para o professor, mas eu, sei lá, 5, 6. Quando a gente falando agora sobre Câmara Municipal de Manaus, que é que fiscaliza as ações do prefeito, da gestão da prefeitura, como é que você avalia esse perfil desses vereadores que estão à frente da CMM? Eu conheço poucos vereadores, muito poucos mesmo. E alguns, o Rodrigo Guedes tem se destacado, alguns são muito firmes. Agora, o que eu senti é que eu tinha um consenso de apoio ao meu governo, eles concordavam com o meu governo. Como é que eu prestigiava os vereadores? Eu dizia, é na sua área, vamos fazer tais obras, pode começar a dizer que você me pediu. Era uma forma de eu não precisava inventar emenda PIX para safadeza, não precisava de nada disso. Bastava dizer, fulano, é sua área, né? Então tá bom. Essas obras, eu vou começar agora. Pode dizer que você me pediu
e você, inclusive, participe da obra, frequente lá. Era uma forma que eu tinha de trazer para mim a maioria parlamentar, porque você precisa de maioria parlamentar para governar com tranquilidade, enfim. Então, eu sempre arranjei um jeito de colocá-los, sempre prestigiar a presença deles em qualquer evento meu, e as obras eu sempre acreditava ao pedido do vereador fulano, da vereadora Beltrano, do vereador Cicrano, enfim. Então, tinha uma maioria parlamentar muito folgada. Eu sinto que hoje a coisa mudou. Eu sinto que tem um pessoal que segue a orientação do governador e tem um pessoal que segue a orientação do prefeito. Isso deixa, a meu ver, um pouco mais instável o quadro, se a gente quiser fazer uma relação com a forma como eu governava. Nós vamos começar o jogo das cartas. Vamos? Eu vou tirar aqui, Que bom. vou embaralhar. Aqui, gente, jogo das cartas. Olha só, vou embaralhar. E o senhor vai tirar uma carta e o senhor mostra para quem está assistindo a gente e o senhor vai comentar sobre essa personalidade. Roberto Cidade. Sim. Roberto Cidade, que vai assumir o diretório, né? Já assumiu o diretório municipal. Do União Brasil. Do União Brasil. Então, como é que o senhor avalia o Roberto Cidade? Eu não conheço tanto, mas eu o conheço. Desde quando ele não sabia o que era uma caminhada, uma vez ele me perguntava, foi comigo andando numa caminhada, se não me engano, Glória, Santo Antônio, uma coisa assim, e estava ali. Outra coisa, ele sabe o quanto eu ajudei a ser presidente da Assembleia, até contra a vontade do governador, que hoje é muito amigo dele, é muito ligado a ele. Ele sabe que foi na minha casa, com o telefonema, que se resolveu essa questão. Ele tinha a maioria dos deputados com ele, então era justo que essa maioria se fizesse representar a partir da presidência da Assembleia Estadual. Então, eu desejo que o tempo o amadureça, o tempo o prepare, o tempo o torne uma pessoa, enfim, capaz de prestar grande serviço ao Estado. É o que eu desejo para ele e para todo mundo. Eu gostaria que todo amazonense, todo morador do Amazonas prestasse serviços, não desserviços ao Amazonas e aos amazonenses. E à cidade de Manaus e às cidades todas do interior que estão bem largadinhas. Mais uma. Mais uma, vamos ver. Isso aqui, ó. Quem é? Isso aqui é o próprio Davi Almeida. Davi Almeida, mostra aí para eles. Aqui, ó. Eu sou mais bonito que ele. Comparem-me. Assim, então é o seguinte, tenho boa relação pessoal com ele. Ele fez umas bobagens de ficar depreciando obras minhas, enfim, como se eu fosse um adversário dele, como se eu fosse uma pessoa que eu ajudei, inclusive, na eleição. Ajudei bastante na eleição dele. E ele não pode negar isso. E, além mais, fugindo um pouco da ética, porque essa história de inventar, eu vou contar para você agora em primeira mão, que eu nunca tive a oportunidade de comunicar para ninguém. Sabe por que aquela palhaçada toda lá do viaduto? E não era um viaduto, era um complexo viário, porque eu mexi no viário à esquerda do viaduto, mexi no viário à direita e à esquerda do viaduto, atrás e à frente do viaduto. As ruas estavam para cá, também foram mexidas, para nós fazermos o melhor fluxo possível para quem usasse o viaduto, professora Isabel Vitória, que é minha mãe. Então, eu não ia fazer brincadeira jamais com obra nenhuma, muito menos com uma obra que tivesse o nome da minha mãe. Enfim, então, quem inventou aquilo foi um cidadão chamado Paulo Henrique. O Paulo Henrique foi demitido por mim na frente de uma repórter da Globo. Eu não aguentei, eu tinha dito para ele, vamos fazer os radares, então tem que ter trabalhamos todas as coisas para ter um resultado justo, um resultado verdadeiro. E eu digo, esse pessoal que estava na empresa antiga não entra ninguém, nem que eles se fantasiem de mulher se fantasia de homem, não entra aqui. Então, muito bem, a moça da crítica chegou comigo e disse assim, o senhor falou que saiu a coisa, eu digo, eu ia ver o resultado aqui, eu estou desde cedo na rua. Ela disse, o senhor falou que não ia ter ninguém da empresa antiga, mas tem uma pessoa que está lá na empresa que ganhou a licitação. Eu anulei a licitação. E ela me mostrou o nome. Aí eu disse, Paulo Henrique, dá um pulo aqui, Paulo Henrique. Aí ele veio, parece que o Davi, ainda não tão experiente, meio que aprecia o trabalho dele. Ele é uma pessoa que tem competência, porque ele me assessorou na formação de um programa de governo, a pedido do próprio Rodemar Castelo Branco, que é uma pessoa que ninguém nega o valor que ele tem, mas ele não foi correto comigo.
eu disse para ele assim, olha, esse nome aqui está aqui? Está, mas não tem mais. Diga em primeira mão no seu jornal que eu estou demitindo neste momento o Dr. Paulo Henrique. Então foi ele que criou aquela confusão toda. E o Davi não sabe que esse rapaz, se foi desleal comigo, se foi incorreto comigo, porque nomeou uma pessoa que praticara corrupção clara no governo anterior, então ele não tinha que morrer de amores para essa pessoa. Ou ele acha que ele é o gostosão e que o Cetro me trai, mas não o trai. Quem trai um, trai outro. Quem trai um, trai 1000. Quem trai um, trai 10.000. Quem trai um, trai o Amazonas inteiro. Então, essa é a visão que eu tenho. Mas, pessoalmente, gosto dele. Espero que ele faça um bom final de governo aí, que entregue as contas bem ajustadas e que seja muito feliz. Mais uma carta. Poxa, hoje eu estou jogando baralho como nunca. Assim, né? Aqui, desculpa, essa aqui. Ó. Ricardo Nicolau. Eu gosto muito dele como pessoa, porque o Ricardo Nicolau é filho do irmão meu, que é o Luiz Fernando Nicolau. Então, ali não tem como eu não gostar da família dele. Nos bastidores, o senhor sabe se ele vai vir como vice de alguém? Não sei, porque eu não tenho assim, tido muita relação com ele, mas o fato é que eu vejo tudo que vem do Luiz Fernando, que foi um dos melhores amigos que eu já tive, com bons olhos. A última carta. A última? É. Fica até... Deixa eu pegar essa aqui. Vamos lá. Olha, agora mesmo Eduardo Braga. Eduardo Braga. Um homem inteligente, de convicções, organizado. Precisa fortalecer suas convicções, porque o governo muda, ele muda com o governo, enfim. Ele ajudou a ditadura militar, depois entrou para o MDB, que virou o PMDB, e ele se fixou no PMDB, mas sempre com o pé nos governos. Eu não sou assim. Eu não colocaria o meu pé no governo Lula nunca. Nem pé, nem mão, nem cabeça, nem dedo, nem nada. Eu não quero participar de um governo que eu sei que não tem bons propósitos para o Brasil. Um governo que está desesperadamente procurando fechar em cima do seu dinheiro, com essa reforma tributária monstruosa que está aí, os rombos que eles próprios abriram. Que eles receberam, não era uma quantia extraordinária, mas receberam do governo anterior quase 59,7 bilhões de reais. Eles tinham que ter multiplicado isso por muitos. Isso foi detonado nos primeiros 5 meses. Nos 3 meses já não havia mais nada. E eles criaram um déficit que, se a gente incluir o déficit deles, do governo federal, mais estados e municípios, dá 249 bilhões. Eu quero saber como é que 2024 vai dar conta, já que jogaram todas as coisas ruins de 2023 para 2024, eu vejo 2024 como um ano condenado do ponto de vista dessa questão de acabar de zerar o déficit. Aí 2025, quem não conhece a cabeça do Lula, ele já vai pensar só em eleição, que é o ano anterior ao ano da eleição. E 2026, pior ainda, é o ano da eleição. Ele é capaz de largar tudo. Ele já declarou outro dia uma coisa muito infeliz, que déficit não tem problema nenhum, porque arranja emprego, porque o déficit movimenta a economia. Imagine, quer dizer, você não ter saldo é o que eu chamo de desgoverno e não de governo. Eu chamo de desgoverno, você não trabalhar com a perspectiva de que você está gastando o que você pode e que você faz a cidade, o estado ou o país caber no seu orçamento. Se você fizer isso, você se credencia a todos os dinheiros internacionais que você queira. Você credencia a muitos investidores virem para cá, ou para qualquer lugar onde as pessoas agem desse jeito. Se você entende que não faz mal ter déficit, você está simplesmente dizendo, vamos esculhambar a guerra? Vamos. Eu não quero esculhambar a guerra. E é por isso que eu tenho uma oposição muito forte ao governo dele. Então, o Eduardo está sempre. O outro presidente, ele certamente vai estar presente. Mas eu, pessoalmente, gosto dele. Acho ele uma pessoa organizada. Acho ele uma pessoa muito... 0 a 10 para o Eduardo Braga. Eduardo Braga, eu dou 7. E ainda falando sobre esse ano eleitoral, nós temos aí já, com uma pré-candidata declarada, Maria do Carmo Cefaí, né? Ela que é presidente agora do Novo e foi sua suplente na eleição Sim. passada para Senado. Como é que o senhor avalia ela, segundo a primeira pesquisa, né, que mostrou esse pleito, que é do Pontual Pesquisa, colocou ela como penúltima já
mas já com uma pontuação que a gente vai acompanhando, principalmente porque é a primeira vez que ela está trazendo realmente uma visão e se declarando para um cargo majoritário como é a prefeitura, né? Sim. Eu tenho a maior estima pessoal por ela, pelo Wellington, um querido amigo, os filhos dela, enfim, eu gosto muito da família toda. Não sei se é vez dela para isso, eu não sei se é. Ela terá que mostrar seu valor trabalhando, e ela é uma pessoa de trabalho. Eu desejo que ela tenha boa sorte na caminhada. E aí a gente também vai falar sobre a Mamandel, que, de acordo com essa pesquisa, está à frente de Davi Almeida. Como é que você avalia que ele já colocou também como pré-candidato, né? A disputa de Mamandel? O que eu não gostei foi de ter dito que não era candidato, não era e é. Isso me passa uma impressão de insegurança e de imaturidade. Eu tenho uma amizade muito forte com a família dele, mas estou em muitas dúvidas quanto a ser ele o homem certo para governar, controlando o governo, não se deixando controlar por pessoas em volta dele. Algumas podem não ser muito corretas, enfim, e não sei se é o momento dele. Vi que o mandato dele de deputado não é o que eu tinha. Praticamente ele aprendeu política comigo. Ele vivia na minha casa, jogava xadrez, ganhava de mim sempre, às vezes fingia que perdia, eu sabia que ele estava perdendo a propósito, enfim. Mas eu disse, você tem que ter um bom desempenho como deputado federal. Eu não estou vendo esse desempenho, eu não vejo. Eu vejo que ele se distancia daquelas pessoas que, por exemplo, ele fala que não é de governo nenhum, mas não assinou o tal pedido de impeachment do presidente Lula. Ele, na hora H, ele não está botando a canela como deveria. Então, eu tenho uma amizade pelo bisavô dele enorme, que ele deu de presente um jornal para o meu pai, a Gazeta. Meu pai era deputado estadual e era secretário da Gazeta, o jornal que, no tempo dele, era o terceiro aqui. Era o Jornal e Diário da Tarde, depois vinha a Crítica, depois vinha a Gazeta. Um dia meu pai foi lá, ele estava com um tabelião, com todo mundo lá, meu pai falou, poxa, volte depois. Não, é sobre você mesmo que estão falando. Eu estou largando esse história de jornal, não quero mais saber de política. O doutor Avelino Pereira, que é avô do Amon. Então ele doou o jornal para o meu pai. Doou. Ele era uma pessoa próspera, um grande médico, uma figura muito querida, que sabia preservar o seu próprio dinheiro, enfim. E meu pai virou, de repente, dono de jornal, sem gastar um centavo, um jornal que não tinha dívida trabalhista, não tinha dívida com o pessoal, não tinha com a Previdência, não tinha dívida com ninguém, está tudo certinho lá. Então meu pai morria de amores por ele e eu morro de amores pela lembrança do doutor Avelino Pereira, é uma grande pessoa, enfim. Então, que o Amon procure saber mais sobre o seu bisavô e procure seguir os passos corretos e retos do seu bisavô. Isso vai fazer dele um grande homem no futuro. Se a eleição fosse hoje, quem Arthur Neto votaria para a Prefeitura de Manaus? Ainda não vi o cara. Ainda não vi. Eu não estou cogitando muito disso, mas eu vou examinar as pessoas. Vou examinar as pessoas e vou dar meu voto de cidadão. Mas ainda não vi o cara. Ainda não vi. Falando agora sobre 57 anos da Suframa, a gente tem que falar sobre a nossa Zona Franca de Manaus, você que sempre foi um grande defensor, né? E tem no imaginário da população, principalmente amazonense, as pessoas lembram principalmente o senhor no Senado. Como é que o senhor avalia a Zona Franca de Manaus? Você precisa ver como é em São Paulo, você precisa ver como é no Rio de Janeiro, você precisa ver como é em qualquer lugar por onde eu ande. É uma coisa impressionante. Me dá a impressão clara de que eu estou na Zona Norte. Esse grande evento de 25 de janeiro, eu não sei se muitas pessoas foram tão puxadas, tão beijadas, tão fotografadas quanto eu fui lá. Então são 46 anos de vida pública. No Congresso Nacional, 20 anos entre senador e deputado federal. A pergunta que a gente tem que fazer, que as pessoas estão esperando a sua resposta. Arthur Vigílio Neto vai colocar o nome à disposição para a eleição de 2026 no cargo de Senado? Com certeza, com certeza. E, aliás, começou a haver uma espécie de, no bom sentido, assim, um leilão, porque
o que eu tenho de gente lá em São Paulo querendo que eu me transfira para lá, e como é que eu vou fazer isso? Eu vou disputar sim, eu vou disputar. Com o mesmo partido? Hã? Com o mesmo partido? Não, partido eu não tenho partido, eu vou escolher o partido. Vou escolher um partido onde eu me sinta confortável, onde eu me sinta bem. Tem conversado com alguém, com alguma O, liderança o do partido? partido, eu amo o partido que eu ajudei a fazer dele o melhor partido da América Latina em todos os tempos. Mas não amo o que hoje se chama de PSDB. Não consigo amar. Eu acho que é uma coisa muito miúda, muito pequena, que tende a virar, ao invés de ser o astro em torno do qual giram outros partidos, ele está virando uma espécie de partido que, para sobreviver, vai ter que ser satélite de outros partidos e de outros poderes. A forçação de barra, Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro e São Paulo, Fernando Henrique era uma pessoa que me forçava muita barra com essa coisa de Rio. Eu falei para ele do compromisso que eu tenho com a Amazônia. Agora em São Paulo eu sinto. Regina Duarte, uma porção de pessoas do esporte, enfim, gente da política, gente das Forças Armadas. Eu fui recebido com honras militares pelo ABC, onde andei, enfim, não tem mandato, não tinha porquê essa homenagem toda, enfim. Eu digo assim, puxa vida, eu fico feliz de eles quererem isso, porque a pergunta que todos os paulistas fazem é o seguinte: quem são os três? Eles não se lembram de nenhum. Quando se lembra da Mara Gabrilli, que é uma ótima pessoa, para tetraplégica, e que é uma pessoa de muita força de vontade, mas não se lembra dos outros dois. Eu já sei, pelo menos o nome de mais um, é o astronauta, que foi ministro do governo Bolsonaro. O astronauta, em matéria de São Paulo, ele deve estar, como todo bom astronauta, deve estar no espaço sideral, porque em São Paulo ele não está. O nome dele não representa absolutamente nada para o povo de São Paulo. As pessoas que eu ouvi dizem que ele não cumpre com os seus deveres de senador, que o nome dele não é visto, não é lido, não é ouvido, não é transmitido, não é televisionado, não é nada, enfim. E o terceiro, eles não sabem, nem eu, quem é o terceiro nome, nem sei quem é. Tem um no espaço sideral, tem uma pessoa que é tetraplégica, uma querida amiga minha, e tem um que eu não consigo saber o nome desse homem. E talvez eu tenha que, assim, perguntar se alguém pode mandar o nome dele, ou então consultar mesmo o Senado e ver as bancada por bancada e vai sair o nome dele. Mas com certeza é alguém que não apitou absolutamente nada do ponto de vista de mudar as coisas para melhor ou para pior no Senado da República, enfim. Mas eu sempre digo, pô, meu compromisso é terrível. Meu compromisso é terrível. É muito grande. O compromisso aqui com a minha terra é muito grande. Então a gente agradece. Você que acompanhou a gente. Eu que agradeço, aliás. Esse programa do Debate Político, eu vou deixar agora para o senhor falar a última mensagem para quem está assistindo a gente. Olha, só agradecer a vocês que estão assistindo. E eu sou uma pessoa que não gosta de coisa mesquinha, não gosto de coisa pequena, não gosto de humilhar ninguém. Eu só fui sincero. Eu disse o que eu sinto. A vida inteira fui assim e serei assim. A vida inteira fui. Não vou mudar. Estou velho demais para mudar. Então, outra coisa também. Injustiça, que eu sinta que é injustiça, vai me ter contra. Ditadura não terá no Brasil, e se tivesse eu estaria contra. Porque eu não fui um jovem medroso. Eu enfrentei uma ditadura por 20 anos. Eu não vou ser um velho medroso. Era só o que faltava. Quando você tem muito menos a perder, aí de repente baixa o medo. Então não. Vai ser luta o tempo inteiro para que a gente tenha um Brasil, uma democracia reforçada, para que a gente tenha o reconhecimento da Amazônia como a principal região do país, a região mais estratégica do país, a região que é considerada como a mais estratégica por muitos países importantes do mundo que estão nos vigiando pelos seus radares, pelas suas câmeras, enfim, enfim, a tecnologia, os satélites, né, isso tudo. Então, eu não mudei nada de 78 para cá. Eu só, talvez tenha aperfeiçoado um pouco o fazer política, mas nunca virei um politiqueiro. Não comecei assim, não vou acabar como um politiqueiro. Eu não vendo meu nome, não vendo minha honra por nada. Não tem ninguém que diga, o fulano vai negociar comigo. Não é para negociar comigo. Eu não negocio quando se trata de política. Eu defendo minhas posições.